abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de Tua Palavra. Abre meus ouvidos espirituais, Senhor, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 em diante. A Bíblia diz: Ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te diz o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel, para que bem te suceda. Sublinhe aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. No Novo Testamento diz de todo o teu entendimento, com todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E assim timarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia, amém, amém. Que tremendo isso aqui. Quero falar, irmãos, sobre prioridades. Deus coloca no meu coração, nesse tempo, a importância de entender quais são nossas prioridades da nossa vida. A vida consiste em prioridades. Só que muitos de nós não entendemos isso e temos um desordem em nossas prioridades. Não, sempre deixamos o que é mais importante, o que é mais prioritário para o último. E aí ficamos em uma confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de desordem e de confusão, senão um Deus de paz, um Deus de ordem, de harmonia. Se você vê todo o universo, você vai ver a harmonia do Senhor na sua criação, nos maravilhosos feitos com suas mãos. Deus tem criado todo o universo com perfeição e harmonia. Esse é um atributo de Deus, essa é a natureza de Deus. Nós precisamos, então, ter uma ordem em nossas prioridades. Quando há desordem em nossas prioridades, então que vem aí os problemas. Vou te levar para outra escritura. A palavra de Deus diz, Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, não estou lendo aqui, eu não tenho um teleprompter de trás, não tenho nenhum rascunho como para estar, mas essa palavra guardei no meu coração. Eu agora, só para conferir, né, que eu te falei certo, efetivamente, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala sobre essa prioridade. O que vem primeiro? Tem um famoso escritor que escreveu um livro chamado O Primeiro, né? Stephen Covey, em espanhol diz Primeiro lo Primeiro. Primeiro vem a prioridade máxima na nossa vida, aquilo que vem em primeiro lugar, né? Falando sobre o primeiro lugar, no mesmo livro de Apocalipse, ele deu uma repreensão para a igreja de Éfeso, porque a igreja tinha esquecido de suas prioridades. Vale a pena a gente lê-lo aqui. Abra na sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 em diante. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha que tremendo isso. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quero te falar sobre o primeiro. O que vem primeiro na nossa vida? O que significa prioridades? Eu fiz um estudo recentemente em nossa escola bíblica com nossos irmãos de fala hispana
Instituto Buenas Novas. Em breve, nossa escola estará em português também. Ore por nós para que esse projeto possa se expandir em língua portuguesa, né? A gente faz o que pode, mas nós queremos também compartilhar essa palavra com nossos irmãos brasileiros. Estamos falando sobre prioridades. O que vem primeiro? O que vem antes de todas as coisas, né? Você não vai encontrar essa palavra prioridade na Bíblia, uma palavra moderna, contemporânea, mas a Bíblia fala de prioridade. Quando eu compartilho contigo esses versículos, isso fala de prioridades. A palavra prioridades a gente não encontra na Bíblia, mas você vai encontrar, sim, você vai encontrar o que está em primeiro lugar. Então vale a pena, já que é uma palavra contemporânea, nós podemos definir o que significa prioridade, sim? Talvez algumas pessoas não entendam bem o que significa, o que é uma prioridade. Então aqui eu vou definir para você a definição mais simples que achei no dicionário. Ela vem do latim prior, significa anterior. A prioridade faz referência àquilo que é anterior, à anterioridade de algo, respeito de outra coisa, já que seja em tempo ou em ordem. A escala de prioridades. Aquela coisa que tem prioridade se encontra primeiro em comparação com outras pessoas ou coisas. O que para você é prioridade? O que é mais importante na sua vida? O que vem primeiro para você? A vida consiste em prioridades. Os grandes expertos no comportamento humano, no desenvolvimento humano, eles falam que a vida consiste entre 6 a 8 prioridades, né? Eu tenho lido muito Stephen Covey, Brian Tracy, momentos importantes da minha vida, têm me ajudado muito na gestão do meu tempo, na gestão e administração de minha pessoa, autoliderança. Isso é algo muito importante. Um dia a gente vai conversar sobre esse assunto, mas não quero me desviar do tema. Prioridades. Nós temos prioridade, Deus é nossa máxima prioridade. Nós devemos dar atenção àquilo que é primeiro. Deus vem por sobre nossa prioridade máxima. Ele vem em primeiro lugar. Nós vemos aqui a repreensão de Jesus Cristo à igreja do Éfeso, que é uma igreja que tem esquecido o seu primeiro amor. Então, primeiro Deus. Em segundo lugar, a família. Mas é importante que a família é o projeto de Deus e essa é uma das máximas prioridades. Quando nós temos que tomar uma decisão, nós devemos ter em conta como vai afetar isso a nossa família. Cônjuge, filhos. Pessoas que não têm cônjuge, então a prioridade dessas pessoas são os filhos, os pais, né? Então, a família que ocupa, a família que é prioridade, já seja seus pais, seu cônjuge, seus filhos, tudo está envolvido, né? Em terceiro lugar, algumas pessoas dizem que é seu trabalho, a sua profissão, a área profissional, você precisa dar atenção à tua como uma prioridade importante na sua vida, né? Para que você sempre tenha tranquilidade e você possa ter as suas necessidades supridas. A outra prioridade na nossa vida é o nosso ministério. Nós nascemos para poder contribuir, não para sermos consumidores. Amém? Estamos aqui nesse mundo para deixar nosso legado, para contribuir com aquilo que Deus tem nos configurado, tem nos criado, né? Nós temos dons, talentos e habilidades que são parte do propósito de Deus para a nossa vida e nós temos que usá-lo para a glória de Deus. As coisas que nós sabemos, a experiência que temos, o know-how que adquirimos ao longo da nossa vida é importante para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, para que Ele seja glorificado e para poder ajudar a outras pessoas que estão ao nosso redor e que não têm a mesma experiência nem o conhecimento que nós temos. Então, por isso que é importante, quando você tem uma paixão, um gosto por alguma coisa importante, provavelmente isso está conectado com o seu propósito e isso é algo que você precisa prestar atenção. Então, a sua área profissional, seu ministério, a outra prioridade importante é você cuidar do templo do Espírito Santo, a tua saúde. Você precisa dar atenção para você mesmo também. Isso não é pecado.
Até Jesus nos incentiva: amarás teu próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas você se amar a si mesmo, você cuidar, ser responsável pela tua saúde, ser responsável pelo teu tempo, ser responsável pela tua vida pessoal, ter autodisciplina, enfim, você cuidar, né, do templo do Espírito Santo. De que serve você ter todas as prioridades, mas você tem uma saúde ruim porque não sabe cuidar do seu corpo? Eu estou aprendendo sobre isso, meus amados. Eu não sou melhor que você, mas a saúde é algo que os cristãos precisam dar atenção. Nós não temos sido ensinados a cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. E logo depois sofremos as consequências, temos problemas de saúde, ficamos doentes, e aí ficamos presos, incapazes de poder cumprir a obra de Deus em nossas vidas. Amém? Mas eu não queria dar toda uma lição sobre esse tempo, sobre esse assunto. Eu preciso te falar de outra coisa muito importante também, e ela é sobre a prioridade nos assuntos espirituais. Já que a máxima prioridade de Deus, a prioridade de Deus, ela é diversificada em várias disciplinas, como a oração, a palavra, o seu tempo de meditação, seu tempo tendo comunhão com Ele, seu tempo de louvor, de adoração. Há várias disciplinas onde Deus Ele se manifesta em nossas vidas. Eu quero te falar hoje sobre a prioridade da oração. Eu me lembro uma vez de uma história que eu escutei, que me impactou muito. Até eu escrevi algo sobre isso, chamado Agenda, do Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero está registrada com destaque por ele ter sido um grande homem com muita coragem para enfrentar o sistema daquela época. A Igreja Católica e todo o seu poderio, o poder da Inquisição naquele momento que acabava com a vida de todas aquelas pessoas que pensavam diferente da Igreja Católica. Então, mas ele teve a coragem, a ousadia de poder enfrentar. Logicamente não foi sozinho, senão com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, para poder romper com toda aquela estrutura que mantinha oprimida a humanidade daquela época. Martinho Lutero, ele foi um grande homem, um homem de fé, um homem de coragem, um homem sábio, cheio de conhecimento, um homem bem preparado, instruído. Ele era um conhecedor da palavra de Deus, mas ele se distinguia e se caracterizava por uma habilidade, por um dom e uma virtude preciosa em sua vida. Ele tinha uma vida ativa de oração. A sua vida de oração é que lhe permitiu conquistar grandes coisas nele. Eu me lembro de uma história, quando seu assistente, um certo dia, eles tinham muita coisa para fazer. Eles estavam com muitos compromissos. Aquela agenda lotada, né? A gente já conhece isso nos tempos modernos. Hoje não temos tempo para nada. Essa é a desculpa que temos. Não tenho tempo nem para Deus. Isso não tem cabimento. Não temos tempo para nada. Então, naquela época, imagina só, uns 500 anos atrás, esses homens estavam ocupados, né? E é lógico de entender, porque naquela época não tinham todos os recursos tecnológicos que hoje a humanidade tem, né? Naquela época não havia internet, não havia meios de locomoção velozes como nos tempos de hoje, não havia celular, não havia nada. Os recursos naquela época eram limitados. Então, o coitado assistente, Melanchthon, o nome dele era Melanchthon, ele estava preocupado porque esse dia tinha muitos compromissos, muita coisa para fazer. Então ele ficou assim, todo preocupado. E ele pensou em dar uma sugestão a Martinho Lutero. E ele se aproximou, né, com seu jeitinho, tentar falar com ele, e disse: senhor Lutero, eu queria dar uma sugestão. Já que a gente tem tanto para fazer hoje, que tal se a gente, em vez de orar 2 horas, como o senhor tem costume, a gente ora pela metade? Só oramos 1 hora agora,
Depois a gente, quando voltar, aí completamos a outra parte da oração, não sei o que o Senhor acha, para poder chegar em tempo, né? Naqueles lugares onde o Senhor se comprometeu em ir hoje, a sua hora marcada. Martim Lutero ficou olhando para ele, sorriu e disse, olha, na minha vida aprendi o seguinte, quando a gente tem tanto para fazer, a gente precisa orar mais. Então eu vou te sugerir o seguinte, já que temos tanta coisa para fazer, ao invés de orar 2 horas, como eu costumo fazer, eu vou orar 4 horas. O que você acha? 4 horas de oração. Você já pensou? Hoje em dia, você orar 15 minutos é já todo um tema, né? Muitas pessoas têm complicação e têm dificuldade para orar 5, 10 minutos. Muito menos 1 hora, 2 ou 4 horas, né? O ideal é a gente orar pelo menos 1 hora por dia. E eu sempre me lembro disso e eu acho bonito, achei bonito esse exemplo. Eu até escrevi um artigo chamado Agenda de Martim Lutero. Todos nós temos uma agenda, né? Todos temos compromissos, coisas para fazer, e nós temos até desculpas e boas excusas para dizer porque a gente não tem tempo para orar. Mas o dia que a gente entenda que a prioridade da oração, a nossa vida vai mudar para sempre. A gente precisa entender. Por isso comecei te falando sobre a vida, as nossas prioridades. A oração em nossas vidas não é opcional. A prioridade da oração deve ser exclusiva em nossa agenda, em nossos horários cotidianos. Então, eu venho te falar hoje de você ter cuidado de deixar Deus de lado. Não faça como a igreja de Éfeso, que se esqueceu de suas primeiras obras, de seu primeiro amor. Quando a gente não tem tempo para Deus, quando nós não temos tempo para a oração em nossa vida, nós começamos a ver os resultados. É uma vida sem propósito, sem alegria. Começa o vazio em nosso coração, parece ser uma coisa interminável. Você não consegue preencher o vazio no teu coração. Você começa a ver uma vida sem propósito, você não tem direção. Você começa a se sentir estressado, cansado, sem força, sem energia. Mas quando você tem uma vida ativa de oração, Deus renova tuas forças. E isso é a maravilha do poder da oração. O poder da oração faz que o Senhor renove tuas forças. Você vai correr e nunca se cansará. Você vai poder experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida. Você vai começar a ver coisas grandiosas em ti, grandiosas acontecer no teu dia a dia. Você vai ver tantas respostas à sua oração, meu irmão, minha irmã. O favor de Deus vai se manifestar com poder na tua vida. Por isso eu venho te dizer, não despreze. Não deixe a oração como último recurso. Nunca diga que você está ocupado para Deus, porque isso não é verdade. Nós sempre temos tempo para as coisas que não são prioritárias. Nunca diga que não temos tempo. Nunca diga que você não tem tempo para Deus. A oração deve ser prioridade em nossa vida. Por isso eu falei sobre o poder das prioridades. Quando a sua oração é prioridade em sua vida, a prioridade será Deus, porque a oração te conecta com Deus. É seu meio, seu vínculo com Deus. É o seu meio de conexão com Deus. Você faz contato com Deus através do poder da oração. Você precisa entender o propósito da oração. Eu venho te falar que isso é a tendência contemporânea no mundo inteiro, manter a todas as pessoas ocupadas. O sistema mantém a todas as pessoas ocupadas para que deixem e posterguem Deus para o último lugar. Depois eu faço, depois vou. Não vai acontecer. Se você não faz da oração a sua prioridade máxima, vai estar faltando um elemento primordial em sua vida. Quando eu converso com pessoas que me vêm contar seus problemas, olha, a equação é muito fácil, a fórmula é muito fácil. Olha, a chave que abre todas as portas é muito simples. Muitas pessoas vêm me contar sobre sua vida e sobre seus problemas, mas há uma coisa que está faltando e muitas vezes é sua falta de oração em suas vidas. Acidentes, tragédias, problemas, situações, tribulações terríveis acontecem como resultado de nossa falta de oração em nossas vidas.
Eu venho te falar, irmão, que você sim tem tempo. Precisa quebrar com esse paradigma, romper, que você não tem tempo para Deus, porque isso é mentira. Nós sempre temos tempo para as coisas que nós queremos. Eu vou te provar agora que eu estou te dizendo a verdade. Você é torcedor de que time? Qual é seu time favorito? Seja futebol, basquete, não sei o que você gosta. Talvez você goste de corrida, mas você sempre tem tempo para assistir o seu time, né? Quando tem uma partida interessante para você, ou um jogo que interessa de basquete ou de automobilismo, você não perde, você já faz aí a sua programação, o seu horário. Como é que você não vai programar para estar com Deus? Se você tem tempo para as coisas desse mundo que são temporais e não tem tempo para aquilo que é eterno, você vai ter um desequilíbrio em sua vida. Nós precisamos dar prioridade a Deus. Nunca diga que não tem tempo, porque isso não é verdade. Sempre temos tempo. O que nós precisamos é administrá-lo e colocar como máxima prioridade aquilo que é importante para nós, aquilo que é vital. A nossa vida depende disso. Diz que a morte e a vida estão diante de nós. Assim que escolhe, pois, a vida, a bênção ou a maldição. Nós vamos escolher aquilo que é bom. Nós vamos escolher a bênção, nós vamos escolher a vida de Deus em nós. Amém? Então, não cometa o erro de deixar a oração como um último recurso, como um anexo na sua vida, como um complemento, como algo assim, no momento de emergência você usar, porque isso não vai dar certo. Amém? A oração deve ser a máxima prioridade em nossas vidas. Você nunca deve viver sem ter a sua vida de oração. Me dirá, mas eu não estou acostumado, eu não sei orar. Eu entendo que muitas vezes não é fácil orar. Muitas pessoas não estão acostumadas a isso, né? Então, muitas pessoas acham ilógico fazer uma pausa quando tem tanta coisa para fazer, tem uma agenda lotada, tem tanto trabalho. Então, muitas vezes as pessoas estão tão imersas em um mar de atividades, num oceano de atividades, então não tem tempo para nada. Então, muitas vezes parece até ilógico, não é verdade? Então, que Deus nos ajude, né, a lembrar. A oração é simplesmente algo demasiado maravilhoso, como dizia um escritor, como para não praticá-la. É sumamente importante para Deus e deveria ser algo muito importante para nós também, né? Então, às vezes a tentação da gente querer consertar as coisas, né? De tentar fazer as coisas por nossa própria conta. A Bíblia diz reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você precisa entender isso. Precisa reconhecer o Senhor em sua vida. Reconheça o Senhor. Ele vai endireitar aquilo que está torto. Ele vai endireitar tudo aquilo que está em desordem em sua vida. Ele vai pôr em ordem. Por isso, faça a oração a prioridade máxima em sua vida. Eu venho te dizer como é importante nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então nós sabemos que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu amado? Eu venho hoje te dizer que é urgente para nós mudar as nossas prioridades. Muitas vezes a nossa prioridade não é Deus. Muitas vezes a agenda de Deus não é prioridade em nossas vidas. Nós já estamos demasiado ocupados, trabalhando, tentando resolver nossos problemas dos outros, muitas vezes. Então, por isso que Deus nos diz que Ele é um Deus ciumento e Ele não vai permitir isso. É como colocar um ídolo em nossas vidas, como adorar um ídolo. Tudo aquilo que é mais importante do que Deus se torna em idolatria. Por isso eu comecei lendo essa passagem de Deuteronômio. Ouve, pois, Israel, o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amado meu irmão, minha irmã, hoje eu venho te dizer que nós fizemos errado de entrar nessa onda de atividades e querer resolver as coisas por nossa própria conta, deixando Deus de lado, deixando Deus para o último. Nunca vai funcionar assim. Deus precisa ser a máxima prioridade da nossa vida.
Deus precisa ser, e a oração, ela é Deus. A oração, ela que faz te conectar com Deus. Então, dedique seu tempo para a oração. E você vai ver como você vai ter mais resultados. Você vai ter alívio na sua vida. Você vai se livrar dos fardos, da pressão desse tempo, desse sistema anticristo que diz que nos últimos dias o anticristo oprimirá os santos do Altíssimo. Muitas pessoas estão com tanto fardo, tanta carga, a tendência de ver os problemas diante dos nossos olhos é muito grande. Por isso Deus nos chama a deixar de lado todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos odeia, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, olhando para Jesus. Deus nos manda agora olhar para Jesus, não para os problemas. Eu sei que muitas vezes você me pode dar uma desculpa, até justificada, que porque você não tem tempo com Deus. E isso é uma mentira, não é verdade, amados. Sim, temos tempo. Você tem tempo para as outras coisas. Você tem tempo para as mídias sociais. Você tem tempo para seu programa de TV favorito. Você tem tempo para suas reuniões sociais importantes. Mesmo com a pandemia, algumas pessoas deram um jeito para sortear todos os obstáculos e poder se reunir com seus amigos, seus entes queridos, seu círculo de amizade. Então não diga que não tem tempo. Você tem tempo sim. E hoje eu venho te encorajar e te apresentar esse desafio. Nunca vai se arrepender de colocar Deus como uma máxima prioridade em sua vida. Prioridades equilibradas são essenciais. Algumas pessoas têm a tendência de consumir-se na obra de Deus, ao mesmo tempo que, na verdade, negligenciam seu relacionamento com Ele. Nós ficamos tão ocupados em fazer as coisas, as obras de Deus, que nós acabamos sacrificando a nossa comunhão com Ele. Em nome de Jesus, não faça isso. Não entre nesse caminho. Eu já passei por isso. Eu fui uma pessoa totalmente viciada em fazer coisas para Deus. E sempre me imaginei que se eu me consumia para Deus, se eu dava minha vida para Deus, se eu me consumia, eu ia glorificar o Senhor. Com os anos fui aprendendo que Ele queria mais estar comigo do que fazer coisas para Ele. E isso é a oração. E isso é praticamente a base, a natureza, a essência da oração. Você ter comunhão íntima com aquele que te ama tanto, que deu tudo por você. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a podermos entender essa realidade. Esse é o fundamento da oração. Que a oração, peço a Deus que a oração seja uma máxima prioridade na sua vida. Que não deixe a Deus ir no último lugar. Não faça isso. Não diga que não tem tempo. Não diga, meu irmão, que você está ocupado demais como para poder orar. Se você está muito ocupado, isso é um sinal de má saúde na sua vida espiritual. Nunca devemos estar demasiado ocupados para Deus. Seja que você trabalhe todo dia, acordar mais cedo de manhã para poder estar a sós com Deus, você não vai imaginar quanta diferença faz no seu dia. Se não tem tempo de manhã, faça de noite, na hora que você acha melhor, não importa o horário, escolha o momento. Eu, pessoalmente, escolhi ter meu tempo com Deus ao meio-dia. Sim, o meio-dia é uma loucura porque há muita coisa para fazer. Geralmente, essa hora, a hora do almoço, é uma hora para mim de muito trabalho, de produtividade, mas eu faço essa pausa e Deus tem me abençoado muito por estar no meu horário com Ele durante o meio-dia. Amém, querido? Então, que em nome de Jesus Ele te dê essa visão e você possa ter um ordem, um equilíbrio na sua escala de prioridades. Que Deus, através da oração, de sua palavra, do seu tempo de louvor, de meditação, de adoração com Ele, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas.